Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à Sala 2. Dando continuidade aos trabalhos da SOEA Connect, vamos iniciar o painel da Sala 2, cujo tema é Brasil Celeiro do Mundo, Inovação e Tecnologia no Agronegócio. Anunciamos a participação do senhor engenheiro civil Joel Krieger, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, do excelentíssimo senhor senador da República, Luiz Reise, do representante do Ministério da Agricultura, senhor Silvio Testa Seca, assessor do chefe do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, o senhor engenheiro agrônomo Luiz Antônio Rossafa, chefe de gabinete do CONFEA, e como moderadora, a engenheira agrônoma, conselheira federal, Andréia Brondani, a quem já passamos de imediato a palavra para a condução dos trabalhos, desejando à senhora e aos painelistas um bom trabalho, senhora conselheira Andréia Brondani. Boa tarde a todos e a todas e aos nossos ouvintes. Quero primeiramente congratular o nosso presidente, engenheiro civil Joel Krieger, que está nos honrando neste painel com a sua presença. Quero também congratular com isto a todos os conselheiros federais, a todos os coordenadores de câmaras, de coordenadorias, e também quero congratular ao chefe do gabinete, senhor Luiz Antônio Rossafa, ao servidor do Ministério da Agricultura, o engenheiro agrônomo Silvio Testa Seca, e ao senador da República, o nosso estimado engenheiro agrônomo, o senador Luiz Carlos Reise. Muito obrigada a todos por estarem presentes, nos honrando neste painel Brasil Celeiro do Mundo, Inovação e Tecnologia no Agronegócio. CONFEA, então, nessa Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, neste painel estaremos, então, discutindo os conceitos de inovação e tecnologia no agronegócio e como seguiremos adiante. Temos, então, líderes deste setor para conversarmos e dialogarmos. Com isso, quero abrir os trabalhos e citar a questão dos currículos dos nossos estimados palestrantes. O primeiro a falar será o senador Luiz Carlos Reise, que nasceu no município de Candelária, no estado do Rio Grande do Sul, e construiu uma vida política em São Borja, onde foi prefeito. É formado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria. Cumpriu 5 mandatos como deputado federal. Neste período, foi responsável por pelo menos 1.100 proposições legislativas e pela liberação de mais de 3 bilhões de reais em recursos para os municípios gaúchos, atendendo às mais diversas áreas, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Em 2018, o senador foi eleito, então, senador da República, com a confiança de 2.316.365 votos de eleitores gaúchos. Senador Reise é vice-presidente pelo Senado Federal da Frente Parlamentar do Cooperativismo, a FRENCOP. Também participa como membro titular das comissões de Assuntos Sociais, Agricultura e Reforma Agrária, Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas e da Comissão de Meio Ambiente. Atualmente é membro titular da CPI da pandemia Covid-19. Inclusive, é o tema da nossa SOEA. O engenheiro agrônomo Silvio Testa Seca, formado pela Exalc, mestre em defesa vegetal, assessor de chefe do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária. Servidor público de carreira, vem fazendo um brilhante trabalho na parte de defesa agropecuária. Luiz Antônio Rossafa, graduado em agronomia pela Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel Bandeirantes, do estado do Paraná. Um curso de mestrado em agronomia pela Unesp, em Campos de Botucatu, de São Paulo.
Formado também um curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Professor, foi vice-diretor e diretor da Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel de Bandeirantes, Paraná, consultor em laboratórios de análise de solos, consultor em assistência técnica da Cooperativa Agrícola, conselheiro estadual e federal no Conselho Estadual e Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA. Presidente do CREA Paraná por 2 gestões seguidas. Membro do Conselho de Administração da Copel, Companhia Paranaense de Energia. E foi eleito diretor de gestão cooperativa da Copel. Diretor de engenharia da Copel também. Ergonomista em empresa da família e produtor rural no setor de avicultura. Professor convidado da Universidade Positivo em Curitiba. Sócio da empresa Bioaprimoramento, especializada em treinamentos e ergonomia. Atualmente, ocupa o cargo de chefe do gabinete do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Saúdo, então, a todos e saúdo especialmente nosso presidente do CONFEA, que se vai dar as suas palavras iniciais, presidente. Obrigado a todos que estão aqui no nosso painel. Saudar inicialmente nossa conselheira federal, Andréia, que está fazendo a moderação aqui do painel. Obrigado pela parceria, conselheira, no nosso plenário, e obrigado por estar aqui fazendo essa moderação. Saudar os nossos painelistas, o engenheiro agrônomo Heinz, nosso senador da República, né? Gosto de destacar que inicialmente é senador, inicialmente engenheiro agrônomo e depois senador, então é importante essa participação. Saudar também o engenheiro agrônomo Silvio Testa Seca, representando aqui o Ministério, obrigado também pela presença. Saudar o nosso chefe de gabinete, engenheiro agrônomo Luiz Antônio Rossafa, por estar aqui conosco. Tenho certeza que será um trabalho interessante, mediado pela nossa conselheira federal, Andréia. Quero aqui, já de público, senador, agradecer não só a sua presença no dia de hoje, mas toda a parceria que o senhor tem com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e com as causas, né, com os temas que nós temos levado até o seu gabinete, como recentemente levamos a questão do salário mínimo profissional e fomos prontamente atendidos, e o senhor sempre tem trabalhado conjunto conosco. Então, em nome de 1 milhão de profissionais de todo o Brasil, agradecemos aí a atenção que o gabinete, o senador em particular, tem dado às nossas demandas. Muito obrigado, senador. Esse painel é bastante interessante, conselheira Andréia, porque falar de inovação, né, falar de tecnologia no agronegócio, se nós olharmos o passado recente, né, do Brasil e olharmos aí para 50 anos atrás, nós saímos de um país importador de alimentos para um país exportador. E não só exportador, como um país dos principais exportadores, dos principais players mundiais na área do agronegócio. E nós devemos a essa revolução na nossa agricultura a ciência, a tecnologia, a inovação, né, a criação de empresas como a Embrapa, né, a questão da pesquisa, da ciência fundamental nesse processo, para que a gente não só aumentasse a área plantada, mas aumentasse de maneira significativa a produtividade. Então, toda a pesquisa, toda a ciência é fundamental em todas as áreas, e na agricultura, na agronomia, ela é também fundamental. Então, discutir a inovação, discutir esse futuro do agronegócio, a ciência, a tecnologia no agronegócio, acho que é muito bem-vindo, considerando as necessidades mundiais, a necessidade mundial aí de produção de alimentos, a necessidade nacional de produção de alimentos, né? E principalmente a segurança alimentar, a qualidade dos produtos, né, que estão sendo produzidos. Então, com certeza, os próximos anos, as próximas décadas, né, muitas inovações vão ser implementadas no campo, no agronegócio. Nós já temos hoje um campo altamente sofisticado, né? Nós temos aí
já agricultura de precisão, nós temos a utilização de drones. Se nós olharmos as nossas máquinas agrícolas, né, até não é adequado chamar apenas de máquinas agrícolas, né, porque são equipamentos de altíssima tecnologia que estão colocadas no campo, né? Então, tenho certeza que essa revolução que nós fizemos nos últimos 50 anos, né, ela continuará ocorrendo e nós continuaremos cada vez mais se destacando no cenário internacional e principalmente produzindo os alimentos que o mundo precisa e que o Brasil precisa para que a gente possa garantir essa segurança alimentar. No mais, desejar sucesso aí ao painel, né? Eu vou ficar aqui um tempo com os senhores, mas eu estou me dividindo em outros painéis aqui que estão ocorrendo simultaneamente, então eu vou circular em algumas outras salas virtuais, mas eu vou ficar mais um tempo aqui com os senhores e depois eu vou passar para uma outra sala. Agradeço novamente a presença de todos, desejando sucesso nos debates e tenho certeza que será muito bem conduzido pela nossa conselheira federal, Andréia Brundani. Obrigado e parabéns a todos. Tenho certeza do sucesso no evento. Obrigado. Muito obrigada, senhor presidente. Então, iniciaremos primeiramente com a participação do senador Luiz Carlos Reins, que fará uso da sua palavra em torno de 20 minutos, e nós estaremos, então, aqui acompanhando os nossos ouvintes, os nossos engenheiros e engenheiras participantes do sistema. Tivemos mais de 11.200 inscritos. A todos, uma ótima atividade conosco. Boa tarde, presidente Joel. Grande prazer estar nesse painel com Vossa Senhoria. Também falasse na questão do salário profissional. Acho que tem também uma briga da RT, né, André, que deu certo, que estava com problema, mas acho que foi ajustado também na última hora. A conselheira Andréia e a Nancy em cima dos senadores, senadoras também, eles trabalharam com uma equipe de profissionais. Então, para nós é um prazer estar conversando com todos vocês nesta semana oficial das engenharias e agronomia. Então, ao presidente Joel, como engenheiro civil, é prazer estar junto. Cumprimentar aqui o Silvio Testa Seca, que representa nesse ato a nossa ministra da Agricultura, e ela também, viu, André, como nós, é engenheira agrônoma também, né? Muito importante, a ministra Tereza, que está nesse instante cumprindo uma missão na Itália, né, em Roma, em cima desse problema recente que nós tivemos agora com relação à vaca louca. Mais importante, né, a nossa ministra está presente, o Silvio, que é agrônomo também, o Rossafa também, que é agrônomo, prazer, e a Andréia, que também é agrônomo. Nós somos maioria aqui, viu, Joel? Aqui nós somos 4 agrônomos, né, um agrônomo e 3 agrônomos, e o Joel é engenheiro civil, mas somos da mesma área das engenharias e da agronomia. Vamos ao primeiro, só para dar uma contextualizada, as vacinas, que é muito importante nesse instante. Ontem, os dados que nós tínhamos, o Brasil já tinha distribuído 265 milhões de doses de vacina para uma população vacinal de 156 milhões de brasileiros. Nós esperamos que até o final do mês de outubro, metade de novembro, toda a população brasileira tenha recebido 2 doses. O governo federal tem distribuído essas doses, e nós temos também causa tranquilidade para toda a população, o sistema vacinal que está sendo adotado no Brasil inteiro dessas vacinas. E uma coisa também importante que a gente tem trabalhado, já temos vacinas brasileiras, Joel, isso é muito importante. E veja, a Federação das Indústrias da Bahia, nem eu sabia que tem um centro de tecnologia, com 7 cursos de uma faculdade, e no sistema de tecnológico deles, eles foram a primeira vacina brasileira, já será autorizada para a Anvisa para as fases de testes clínicos. Depois nós temos a USP em Ribeirão Preto, a Federal do Rio de Janeiro e a Federal de Minas. São 4 vacinas que já estão na fase final de testes, para que nós possamos também fabricar cérebros brasileiros fabricando vacina brasileira, além das que nós já temos aí. Então esse é um recado geral. Com relação ao tema que nos traz hoje aqui, eu quero agora iniciar e render uma homenagem aos técnicos brasileiros, né? A inovação, tecnologia no nosso agronegócio, e começar elogiando então o ministro Luiz Fernando Cirne Lima, que lá nos anos 70, como comentava o Joel aqui, o Brasil era importador de alimentos.
Então, nesse sentido, o Brasil importava alimentos. E aí começou uma verdadeira revolução, né? E Cine Lima iniciou um processo, era ministro da Agricultura do presidente Médici naquele instante, e criaram a Embrapa, um centro de excelência que nós temos ali. Então esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, e essa revolução foi seguida, né, depois por Alisson Paulinelli. O Cine Lima ficou no governo, e em 72, né, quando ele criou a Embrapa, e aí nesse sentido, na sequência, nós tivemos o Alisson Paulinelli, um jovem engenheiro agrônomo, mineiro, que deu a sequência, e um ponto importante falando em tecnologia. Eles colocaram, depois da Embrapa fundada, criada, mais de 1000 técnicos, agrônomos, engenheiros florestais, veterinários, zootecnistas, enfim, eles mandaram esses técnicos se especializarem, né, na Europa, nos Estados Unidos. E aí começou a revolução no campo brasileiro. O Brasil, que era importador de alimentos com essa tecnologia iniciada pela Embrapa, e aí um grande presidente, vou citar aqui, Eliseu Alves, que era das primeiras diretorias da Embrapa, primeiros presidentes da Embrapa, e até hoje continua prestando serviços também à nossa Embrapa. Então, Cine Lima, Paulinelli e Eliseu Alves, em nome dessas três pessoas, essa revolução que o campo brasileiro tem hoje. E o Paulinelli, inclusive, né, ele está nesse instante concorrendo a Prêmio Nobel da Paz, justamente por essa missão que ele cumpriu ao longo desses anos. E aqui nós temos uma das revoluções do campo brasileiro nesse instante. Propriedade de Paulo Bonato, aí em Cristalina, Goiás, colhendo trigo, Rossato, colhendo trigo na faixa de 8 a 10 toneladas, BRS 264. Aqui nós temos uma lavoura de trigo sendo colhida em Cristalina, Goiás, né, as variedades da nossa Embrapa, que está produzindo. Aqui tem a tecnologia das máquinas que o Joel falava ali, Joel. Então, isso aqui, veja a tecnologia que nós temos nas máquinas brasileiras. Pode passar. Vamos passando. Pode passar para frente. Vamos lá. E aqui um ponto. Se nós pegarmos 76, 77, o Brasil tinha 37 milhões de hectares plantados, tinha uma produtividade média de 1.257 quilos por hectare, e a produção brasileira era 46 milhões de toneladas. A população brasileira, 109 milhões de habitantes. 2021, que nós estamos colhendo nesse instante, nós aumentamos para 68 milhões de hectares, 85% da área plantada, nós crescemos, e a produtividade de 1.257 quilos passou para 3.660 quilos por hectare, 191% de aumento. Então, a produtividade cresceu mais do que o dobro do que a área plantada. Isso é evolução, isso é tecnologia. E da mesma forma, a produção de grãos, que era 46 milhões, nós passamos para 252 milhões de toneladas de grãos. A produção brasileira aumentou 437%. Preste atenção. 85% da área plantada, 191% da produtividade, e a produção cresceu 437%. Então isso e a população cresceu 94%. Então isso é a tecnologia que os nossos agrônomos, os nossos zootecnistas, veterinários, engenheiros agrícolas, engenheiros florestais fizeram essa grande revolução do agro brasileiro. Então esse é o ponto importante, crescendo a área plantada em menos do que a produtividade e a produção brasileira. Então, esta revolução se deve aos nossos técnicos, à nossa pesquisa e principalmente aos produtores rurais brasileiros de norte a sul. E muitos são gaúchos, viu, Krieger, que saíram do Rio Grande do Sul hoje, colonizaram para Santa Catarina, Paraná. Hoje você vai no Amapá, Rondônia, Acre, Mato Grosso, você encontra gaúchos por todo esse Brasil, né? E essa tecnologia que, a partir do Rio Grande do Sul, fez essa revolução no campo brasileiro. Ok? Aqui, o Brasil hoje é o primeiro exportador, né, de açúcar do mundo, com 44% do mercado mundial. O Brasil é o primeiro de café do mundo, é o primeiro com 26% do mercado mundial, é o primeiro em suco de laranja, com 75% do mercado mundial, é o primeiro também exportador de soja do mundo, com 54% do mercado mundial, é o segundo em produção de frango, mas é o primeiro em exportação de frango, com 32% do mercado mundial. É o segundo em produção de bovinos, mas é o primeiro exportador com 22% do mercado mundial. E também de milho é o terceiro produtor, mas é o segundo exportador com 22% do mercado mundial. E a carne suína, que é o quarto produtor no mundo, ele está com 11% no mercado mundial. Isso é um ponto importante para colocar para vocês entenderem.
E quando se fala em sustentabilidade, Joel, se critica muito o Brasil. Eu vou mostrar alguns dados. Veja que nós, o Brasil, com esse país continente, 851 milhões de hectares, nós usamos como pastagens nativas 8%, 68 milhões de hectares, pastagens plantadas 13%, de 112 milhões de hectares, e lavouras e florestas, apenas 9% da nossa área, fechando 76 milhões. Isso dá 257 milhões de hectares, né, que estão. E preservado, nós temos 66 milhões de hectares. 20% dessa área é preservado dentro das propriedades rurais brasileiras. E a vegetação nativa depois, vegetação nativa em terras indígenas, enfim, nós temos praticamente 564 milhões. Se eu pegar este dado aqui e comparar as florestas do mundo há milhões de anos atrás, nenhum país tem esta fotografia que tem o Brasil. Então isso é muito importante, esse é o fato que eu também quero comentar com vocês. Para frente. Preste atenção aqui, nós usamos 30 e poucos por cento da nossa produção. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, entre florestas plantadas, pastagens e agricultura, eles exploram 730 milhões de hectares. Eles têm hoje 74% do seu território, digamos assim, utilizado, enquanto nós utilizamos um pouquinho mais de 30%. Isso é Estados Unidos, o que eles exploram e o que eles preservam, né? Então, muitas vezes critica o Brasil, mas olhem esses números. Mais um outro número importante, o que nós temos aqui, aqui cada país em área protegida, o Brasil seguramente é um dos maiores países em áreas protegidas que a gente tem no mundo inteiro, essa visão. Aqui nós olhamos a Dinamarca, explora 76% do seu território, Ucrânia 74% do seu território, Holanda 66% do seu território, Reino Unido 63%, Espanha 63%, Índia 60%, França 58%, Alemanha 56%, os estados e áreas cultivadas, e o Brasil apenas 7%, isso aqui é com grãos, não é com grãos, mas o Brasil explora 30 e poucos por cento da nossa produção, da nossa área plantada. Agora, um outro ponto importante, que nós somos muito criticados com relação à emissão de gás de efeito estufa, quando criticam as queimadas da Amazônia. Eu fiz um debate no final do ano passado, Joel, então a gente trouxe o pessoal para comentar. Veja a China especificamente, a China com 27% da emissão de gás de efeito estufa, a Europa com 15%, Estados Unidos com 14,5%, Índia com 7%, Rússia com 4,6%, o Japão 3% e o Brasil com 1,3%. Agora, as críticas vêm contra o Brasil. Veja só, se eu pegar China, Europa, Estados Unidos, tem mais de 60% das emissões de gás de efeito estufa do mundo. Se eu pegar os 6 maiores economias, é mais de 70%, e o Brasil apenas 1,3%, mas infelizmente a concorrência que nós temos hoje no mundo, né, agora ficam criticando. Eu estava com a ministra Tereza, agora recentemente na Expo Inter, e falava ela que o presidente francês criticando o frango brasileiro. Então, o Brasil tomou esse mercado, se é o maior do mundo em vários produtos, né, justamente por essa situação da nossa qualidade dos nossos produtores e principalmente dos nossos técnicos. Essa revolução que foi feita no campo, isso é muito importante. O setor florestal na mudança climática. Aqui nós estamos apresentando agora uma proposta, né, para o que o Brasil leve na COP, pelo Ministério da Agricultura e também, né, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério do Meio Ambiente. O Brasil tem 10 milhões de hectares de florestas plantadas, em torno de 1,57 bilhão de toneladas de CO2 são retidos pelo setor. Nós estamos apresentando, para vocês entenderem, uma proposta com a ministra Tereza, com o ministro Juca, lá do Meio Ambiente, que o Brasil leve uma proposta, porque o mundo hoje, na Europa, na China, no Japão, enfim, usam muito o carvão e usam muito o diesel. Então nós temos uma proposta ousada de implementarmos, ampliarmos a área de florestas plantadas para exportarmos. Madeira a gente usa para móveis, usa para papel e usamos também pellets de madeira para substituir essa energia suja que o resto do mundo tem. Então essa é uma proposta ousada que nós estamos aqui apresentando. Já apresentamos a ministra Tereza, o ministro Juca, e vamos fazer que o Brasil faça essa apresentação agora na próxima COP. E aqui um ponto importante falando em tecnologia. Chamar atenção para os colegas engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, engenheiros agrícolas, veterinários ou tecnistas do Brasil inteiro,
que não são da nossa área, mas são parceiros nossos também. A GTEX, estamos fazendo um trabalho e eu gostaria, presidente Joel, que o CONFEA faça também um trabalho junto das nossas universidades. Aqui eu tenho a GTEX, especificamente, nós temos um total de 13.678 startups, só apenas 352 na área do agro. Veja, o maior produtor brasileiro hoje, que é o Mato Grosso, tem apenas 19 startups. Aqui, Mato Grosso do Sul, né, com 11, o Tocantins com 18, Goiás com 18, Minas Gerais com 52, São Paulo com 88, aqui tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com 37, 29 e 45. Aqui é um grande estímulo, incentivo que nós temos que fazer com as nossas universidades, fazer com que e as próprias empresas privadas possam fazer com que os nossos jovens que estão hoje nas nossas faculdades, nos cursos de graduação e nos cursos de pós-graduação, atentem para esta área. A potência que é o Brasil hoje, né, em cima da produção de alimentos. Nós passamos, Joel, de importadores de alimentos nos anos 70 para ser um dos maiores exportadores do mundo de alimentos. E aqui é importante um programa com a CAPES, né, que nós estamos trabalhando, e com as próprias universidades, junto com o Ministério da Agricultura, para podermos trabalhar essas AGTECs. Muito importante esse tema ali. E vejam aqui, máquinas. Hoje nós temos as grandes marcas mundiais, John Deere, New Holland, Case, Massey, mas veja aqui 4 marcas nossas, gaúchas aqui, Stara, Ajan, AKF, Vence Tudo. São empresas brasileiras, né? E assim tem dezenas de empresas brasileiras que os pais ou avós tinham uma pequena ferraria, né? Uma pequena oficina, e hoje se transformaram em grandes empresas de tecnologia que não devem nada para essas empresas mundiais. Então veja que nós evoluímos na agricultura, mas evoluímos também na produção de máquinas. Assim eu tenho dezenas de empresas, né, no mundo inteiro. Então, nesse sentido que eu gostaria de deixar esse recado, né, que nós temos que investir nessa tecnologia, e o Brasil, né, tem tudo hoje para dar certo. E se eu pegar a área plantada do Brasil, nós podemos ampliar a nossa produção com essa produção eficiente que nós temos hoje, só usando áreas de campos de pastagens degradadas, e usarmos um pouco, Rossato, Testa Seca e Joel e André, usarmos um pouco do nosso cerrado brasileiro, sem mexer na floresta amazônica, o Brasil pode dobrar a sua produção de grãos. Seguramente dá para escrever, como técnico na área que sou, como agrônomo que sou, né, a gente dizer que o Brasil será a maior nação agrícola do planeta, pela qualidade dos nossos técnicos, dos nossos profissionais, e das nossas indústrias e principalmente dos nossos produtores rurais. Essa tecnologia que nós viramos de importadores para sermos um dos maiores produtores mundiais de alimentos, isso sem os subsídios. Vejam bem, os chineses recebem, os japoneses recebem, os europeus recebem, os americanos recebem. Hoje, Joel, deve dar em torno de 1 bilhão a 1,5 bilhão de dólares por dia. Os produtores europeus recebem de subsídio, os americanos recebem, os chineses recebem. E os brasileiros não têm subsídio. É insignificante, viu, Silvio, os subsídios que o governo brasileiro coloca. Isso não chega a 8 bilhões de dólares que a nossa agricultura recebe do Brasil inteiro, enquanto que os europeus, americanos, asiáticos recebem 1 bilhão e meio. O que eles recebem em 4, 5 dias, nós recebemos num ano os nossos agricultores. Então, esses agricultores são heróis, entendeu, Joel? E por isso merecem o nosso reconhecimento, o nosso empenho, o nosso trabalho, porque seguramente nós temos essa condição. Poucos países do mundo têm, né, e principalmente essa agricultura tropical. Citando o Cine Lima, citando o nosso Paulinelli. Eu tive a honra e orgulho de conhecer Norman Borlaug, Prêmio Nobel da Paz. E Norman Borlaug esteve no Brasil com Paulinelli nos anos 70, viu esse cerrado brasileiro, Joel, e dizia assim, isso não dá nada. Um Prêmio Nobel da Paz, agrônomo Prêmio Nobel. Ele disse, isso aqui não dá nada. E eu conheci, agora, 2005, 2006, ele esteve no Brasil de novo, visitou o Cerrado e disse assim, eu tenho que tirar o chapéu para vocês, me penitenciar pela capacidade dos produtores e principalmente da nossa tecnologia. O que vocês fizeram, essa revolução, eu, conhecendo a área que conhecia, não imaginava que vocês em solos pobres, como é o Cerrado brasileiro, vocês pudessem fazer essa revolução. A revolução se deve, né, aos nossos profissionais da agronomia, da engenharia agrícola, né, dos nossos
engenheiros florestais, zootecnistas, veterinários, enfim, todos aqueles que vão ao campo e produzem essa beleza de produção que nós temos no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, senador Luiz Carlos Reis, que, como excelente profissional da agronomia e liderança política, apresentou um cenário bastante interessante para os nossos ouvintes, participantes dessa Semana Oficial da Engenharia e Agronomia. Muito obrigada pela sua presença e por nos honrar aí com dados bastante interessantes. Inclusive, no chat, já temos demandas. João Henrique Vilas Boas pede os links dos dados referentes aos efeitos de gás carbônico. Nos passando o seu e-mail, a gente certamente repassará. Essas apresentações ficarão disponíveis também aqui no nosso site do Confea. Muito obrigada, senador Luiz Carlos Reis. E vamos, então, ao próximo palestrante, o doutor Silvio Testa Seca, representante do Ministério da Agricultura, que está trazendo, primeiramente, um vídeo que vai dar uma outra visão também, que é a visão do mapa em relação à agricultura familiar, porque nós temos grande participação da agricultura familiar na alimentação dos brasileiros. E é importante salientar que a inovação e a tecnologia ela tem que ter um caráter democrático, chegar para todos. Então, eu vou compartilhar agora na tela com o vídeo do Ministério da Agricultura. Vou passar aqui. Vez mais urgente, produzir mais para dar conta de alimentar todo o planeta e, ao mesmo tempo, preservar a natureza. E aí, como resolver essa equação? Uma das soluções é a chamada bioeconomia. Bioeconomia é usar a própria biodiversidade e a preservação ambiental como estratégia de negócio, ou seja, é criar atividades econômicas que usem os recursos naturais para promover o desenvolvimento e o bem-estar da população. Entre as atividades da bioeconomia estão a produção de ervas medicinais, condimentos, azeites, chás especiais e fontes de energia renovável. E sabe onde o Brasil é melhor em bioeconomia? Se você pensou na Amazônia, acertou. Esse setor gera renda para mais de 400 mil famílias, inclusive ribeirinhos, quilombolas, indígenas e assentados da reforma agrária. Os pequenos produtores na Amazônia são os grandes responsáveis por fazer chegar na sua casa o açaí, a castanha e muitos outros produtos. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, está trabalhando para apoiar toda essa cadeia produtiva, com assistência técnica e atração de investimentos. Uma das ações é o programa Bioeconomia Brasil Sócio-Biodiversidade, lançado pelo governo para reduzir o desmatamento, fomentar as cadeias produtivas e gerar renda para as populações locais sem prejudicar o meio ambiente. Aliás, a bioeconomia prova que dar alternativas econômicas para a população ajuda a manter a floresta em pé. E você, quer ajudar na preservação da nossa natureza e sócio-biodiversidade? Consuma também produtos com selos, certificações e padrões de sustentabilidade. Assim, você tem certeza que esse produto é amigo da natureza. E por hoje é só. Até o próximo episódio do Tá no Mapa. Muito bom. Esse vídeo ele é bastante esclarecedor sobre a questão de que o Ministério da Agricultura vem avançando nas diversas cadeias produtivas, trazendo inovações. Opa, peraí. Ok. Trazendo inovações. O que é isso aqui? E possibilitando, então, com que diversas cadeias produtivas cresçam no país. Doutor Silvio, a palavra é sua, então. Oi, Andréia, tudo bom? Prazer, senador. Na verdade, eu não preparei nenhuma apresentação. Eu queria agradecer, sim, o convite. E, em cima da fala do senhor, o que eu gostaria de dizer é que a gente poderia
O meu departamento ele não trabalha diretamente nessa área, né? Mas em cima do que o senhor falou, acredito que a gente pode realmente ter o dobro, dobrar a produção agrícola, e é estimado que apenas aí com o ILPF a gente poderia incluir só de áreas de pastagem cerca aí de 40 milhões de hectares a mais. Acho que isso vai confirma o que o senhor falou, né? E uma outra coisa que eu queria deixar, eu passei o link aqui para a Andréia no e-mail, porque hoje o Ministério da Agricultura ele tem uma secretaria, assim, que em relação ao tema desse painel, tem uma secretaria especializada que trata diretamente da questão de inovação, que eu também acredito, acompanhei bastante isso, eu trabalhei inclusive ali na região de Bandeirantes, e eu acho que é um prazer encontrar o Rossafa aqui, não sei se ele lembra de mim, mas eu trabalhava em Abatiá e na época tinha contato bastante ali com a faculdade de Bandeirantes, né? E foi nessa época que eu acho que se deu como um resultado de tudo que o senhor falou dos investimentos na Embrapa, tudo, que o Brasil passou a dobrar o índice da produção, dos índices de produtividade, ali por 97, enfim. E eu tenho muito orgulho de ter participado desse período. O que eu só gostaria de complementar, que eu acho que a próxima fase da inovação agrícola no Brasil, porque a gente não pode, pelo menos é o meu ponto de vista, a gente precisa, seria muito importante a gente trabalhar com inovação, porque o Brasil ainda depende muito de um único país, né, que no caso é a China, e de um único produto, que é a soja. Então, eu acho que a gente pode chegar a dobrar a produção, ser continuar como um grande exportador de alimentos para o mundo todo. Eu acredito que logo a gente vai chegar aí a 300 milhões de toneladas, mas é muito importante a diversificação tanto de destinos como de produtos, né? E eu acho que essa nova fase, só para terminar, André, eu acho que essa nova fase esses novos processos de inovação, eles passam muito pelo setor privado também, de certa forma coordenado pelo Ministério da Agricultura. Por isso que eu acho interessante, se você puder, depois divulgar esse link eu estou com o nome deles aqui, mas enfim, a gente tem lá um secretário, tem uma área específica para tratar desses temas hoje, né? Mas acho que é uma fala rápida, e eu fico à disposição lá no meu departamento, que trata basicamente das regulações, das questões de fiscalização e regulação de insumos agrícolas e das questões de certificação, de exportação, de importação, as questões fitossanitárias. As certificações que o MAPA tem feito, elas têm contribuído para a inovação e melhoria dos nossos processos, engenheiro Silvio? Eu acho que lá no nosso caso do DSV, ela contribui, na verdade, muito para a abertura comercial, né? Para acesso a mercados, que hoje em dia, acho que nesse último ano já foram abertos mais de 150 mercados diferentes. Eu acho que ela é complementar, né? Embora tenha toda a questão de inovação que são diferentes coordenações ali, e a gente trabalha muito na questão de regulação que vem sendo inovada, as normas vêm sendo constantemente inovadas. Pois é, exatamente isso que eu trago esse assunto, porque é interessante pensar, muitas vezes os colegas pensam em inovação, em mera aplicação de novas tecnologias. Mas quando o senhor fala de abertura de novos mercados, isso não deixa de ser uma inovação, porque são acessos a mercados que os nossos produtores outrora não tinham e passam a ter, não é? Com a utilização de insumos, ou melhoria de qualidade, com a obtenção de um processo de certificação que possibilita o avanço e portanto, é um avanço tecnológico ou inovador
na abertura ou agregação de valor também da sua produção. E, nesse caso, o Ministério da Agricultura tem sido reconhecido, inclusive, mundialmente, pela sua capacidade de apoiar, não é, os sistemas produtivos do Brasil. Eu mesmo já tive a felicidade de interagir com o engenheiro Silvio na manutenção de mercados exportadores, em que havia desafios de mercado, barreiras técnicas, em que o setor teve que ser extremamente reativo, e o Ministério da Agricultura não poupou esforços em dar todo o suporte técnico e regulatório, que é importante, eu chamo a atenção dos nossos ouvintes. Mas, como o seu vídeo aí do Ministério da Agricultura mostrou, o MAPA também investe muito na qualificação da agricultura familiar, né? Porque, às vezes, a agronomia é duramente criticada como a agronomia só do agronegócio, de grande extensão de commodities, quando a gente vê o Brasil liderando produções bastante específicas com alto valor agregado. Muito obrigada, engenheiro Silvio, por ter nos brindado com a sua presença, representando, sim, o Departamento da Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, e em que a Secretaria de Inovação ela está presente no MAPA e também está presente atualmente com a ministra da Agricultura lá na Itália, também representando o Brasil. Engenheiro Luiz Antônio Rossafa, nos brinde com a sua palavra, então. Meus cumprimentos aos colegas da sala, senador Hans, o Joel, o Silvio, conselheira federal Andréa. É uma satisfação, né, podermos comentar esse maravilhoso país. Eu tive a oportunidade de conhecer cabeças brilhantes. Uma delas, em especial, um engenheiro que trabalhou no projeto do ministro Severo Gomes, na década de 70, nos primórdios de uma grande decisão da nação brasileira, na grande crise de fornecimento ou do preço do petróleo, quando nasce o pró-álcool brasileiro. Eu acho que é um marco da nossa história e a referência que faço é um engenheiro Bautista Vidal, com quem aprendi muito. Aprendi a enxergar a agronomia como a arte de colher o sol. Ele dizia, o petróleo é produto também da agronomia, ele dizia, né? Porque basta você plantar uma floresta, enterrar ela, esperar 240 milhões de anos e olha que você tem carvão mineral. Então, ele simplificava as coisas, né? Basta que você tenha a vida orgânica, carreia pelos rios, armazena num grotão marítimo e olha que você tem um pré-sal. É tudo uma questão de milhões de anos. Trocando em miúdos, é sempre o tal do carbono. E o que fazemos na agronomia é transformar esse carbono, né, de forma, digamos assim, aproveitada. O milagre da fotossíntese, né, é fazer o carboidrato. É pegar este carbono não aproveitável e fazê-lo se juntar à mágica, né, da bioquímica das plantas. E foi assim que eu comecei a estudar algumas coisas da agronomia e dos negócios do rural. Eu até uso a palavra rural por ser muito mais abrangente, né, do que o próprio agronegócio. E aí vou fazer uma consideração rápida e pertinente de coisas que acontecem e, às vezes, nós não participamos. E aqui uma provocação, conselheira Andréa, para o ano de 2022, quando nós teremos o nosso 3º Congresso Nacional dos Profissionais. Nós temos participado de forma tímida
por exemplo, no plano decenal de expansão de energia. O plano decenal, ele, na verdade, antever determinadas circunstâncias até do crescimento vegetativo para oportunizar o país de não ser surpreendido com, por exemplo, energia cara. E eu aprendi no setor elétrico que energia cara é aquela que não pode ser fornecida, aquela que não existe. Ela cria colapsos, colapso industrial, colapso social, colapso econômico. É devastador você não ter energia nas suas diferentes formas. E no plano decenal, que, na minha opinião, deve estar sendo montado para o próximo decênio, porque ele se expira em 2024, nós temos algumas curiosidades. Lá em 2014, quando foi elaborado, 2013, por exemplo, em relação ao petróleo, o que estava programado? Que nós teríamos uma redução na produção de petróleo bruto grosso de quase 50%, né? Na produção do petróleo grosso. Nós teríamos uma ampliação de quase 50% na produção do petróleo fino, padrão Arábia Saudita. Por quê? Porque naquele momento nós já começávamos a explorar de maneira efetiva e produtiva o pré-sal. E quase em 3 vezes aumentaria a produção do petróleo médio. Muito bem. Veja, o Brasil montou refinarias de petróleo quando ele não tinha petróleo. Ele importava petróleo padrão Arábia Saudita e processava no Brasil. As nossas refinarias importavam petróleo grosso e processava. Quando nós conseguimos os primeiros poços, nós tínhamos petróleo grosso, e aí não tínhamos refinaria para ele. Ao longo do tempo, nos adaptamos, fazendo blenders e conseguindo processar aqui. Só que quando chegou o pré-sal, e deu essa perspectiva de que mudaria substancialmente o produto a ser oferecido, nós não conseguimos construir as nossas refinarias. A do Nordeste não prosperou, pelos motivos que a imprensa e todos nós conhecemos. A do Rio de Janeiro não prosperou. E hoje, o que fazemos nós brasileiros, tal qual na década de 70? Qualquer crise que desequilibre, né, a valorização ou desvalorização da nossa moeda pode nos impor um duro castigo. Hoje nós exportamos petróleo, porque não temos estrutura de refino, e importamos óleo diesel, gasolina, e o pior, nafta, e o pior, toda a petroquímica alimentada está vindo do processamento feito fora do Brasil. Então, nós não aprendemos nada com o cenário que estava demarcado há 8 anos atrás. E isto tem, né, um duro recado para nós do mundo rural, para nós da agronomia. E aí eu estou falando que essa questão do emprego, inclusive, precisa ser tratada, porque, vejam bem, o agronegócio ou o mundo rural, ele é um dos que, por milhão de ativo empregado em real, é o que mais emprega ainda. Nós temos o couro e calçados, é um dos setores industriais e de produção que mais dá emprego por real aplicado. Depois, nós temos veículos e autopeças, por isso que todo mundo quer indústria de veículo e autopeças, e nós não sabemos qual o cenário de carro elétrico, por exemplo. Enquanto o motor a combustão termina a sua garantia com 3 ou 5 anos, o motor elétrico vai dar manutenção com 15 anos. Muda substancialmente esse balanço de real aplicado e emprego gerado. O turismo e o mundo rural. Esses são os segmentos que mais empregam, que, consequentemente, mais precisam de atenção. Falando deste cenário, eu quero dizer o seguinte: no momento, inclusive, de crise hídrica, poucos falam, mas se não fosse a cogeração do processo produtivo, seja de açúcar ou seja de etanol, nós teríamos uma crise de energia elétrica muito mais agressiva do que a que vamos viver agora. Porque a cogeração, ela permite que grandes plantas
sejam autônomas no seu funcionamento por ser geradoras de energia. E isto nos desperta para entender que, além da possibilidade de fazer decisões estratégicas entre o açúcar em relação à exportação e o etanol em relação ao abastecimento interno de combustível, nós já poderíamos estar sondando uma possibilidade para o mundo rural de obter etanol de forma complementar, do ponto de vista energético e também de subsídio à alimentação animal. E nós paramos no tempo. Porque lá na época de Severo Gomes se discutia alternativas à cana. Todo mundo tinha medo de fazer o etanol de cana, porque o açúcar, vamos imaginar nós, é um commodity importante numa balança comercial de exportação. E nós íamos tirar combustível e não exportar açúcar, né? Mas naquele momento tinha um colapso mundial de oferta de açúcar, então foi fácil converter usinas de açúcar em flex, produzindo açúcar e álcool. Mas de lá para cá muitas coisas mudaram. As nossas plantas, que poderiam ter sido instaladas no Centro-Oeste, balanceando um pouco o que disse o colega Silvio, de ficarmos muito atrelados apenas a grão, elas não prosperaram. Inúmeras plantas não saíram do papel. E seria hoje um suporte fundamental, por exemplo, para a geração, né, térmica com biomassa. Né? Isso não aconteceu, infelizmente não aconteceu. Nos últimos anos, nós não expandimos essa produção agrícola de energia. Mas, quiçá, a mandioca, não fizemos absolutamente nenhum progresso. À época, na cidade de Curvelo, Minas Gerais, tínhamos uma usina financiada pelo governo federal para estudar o etanol de mandioca. Mas não tivemos uma base agrícola de sustentação, seja por melhoramentos genéticos apropriados e a tempo, seja até pelo conhecimento do processo de industrialização da mandioca, que é pobre em açúcar. A fermentação acaba tendo que ser, digamos assim, ajustada, né, com nitrogênio. Mas a batata doce, do qual pouco se fala, e o território brasileiro é extremamente amigável a um grande processo de produção para alimento humano, para alimento animal e para combustível, também ficou perdida no tempo e no espaço. Então, e aqui a minha fala é no sentido de enxergarmos tudo como energia, tudo como energia. Soja é energia. O sol é energia. Pode ser colhido de diferentes formas. O vento gera energia, a água gera energia, enfim. Nós poderemos transformar, na visão que eu defendo, tudo em tonelada equivalente de petróleo, para monetarizar a discussão do agronegócio brasileiro. Chegou a hora. E eu encerro dizendo que nós estamos caminhando para um novo momento. Nós hoje, digamos assim, damos conta de uma cadeia de proteína de alta qualidade para o mundo, com alguns players de sucesso inquestionáveis. No Paraná, o Silvio já morou lá, nós estamos numa franca expansão de grandes plantas para frango, para suíno, e o Paraná se desponta como um grande produtor, por exemplo, de peixe. E tudo indica que essa proteína nobre tende a ser tão popular quanto é o frango hoje para o brasileiro. E talvez uma das perspectivas de exportação de soja, conselheira Andréia, muito mais relevante do que exportar o grão para o farelo ser fabricado lá fora. E aí, eu entendo que as políticas públicas têm que andar não ao lado, mas à frente de tomadas de decisão que o próprio produtor tenha que fazer. Nós sabemos que em vários estados brasileiros, a produção agrícola é possível com mais tecnologia, quando usa energia elétrica, por um subsídio do Estado em relação
a tarifa de energia, por exemplo, não ter o ICMS, é o que acontece no Paraná. Esse subsídio pesa, às vezes, no orçamento do Estado. O que está fazendo, nesse momento, a Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná, com uma atitude louvável do seu governador Ratinho Júnior? Eles estão conclamando os produtores que tenham um consumo para a produção agrícola de energia elétrica a fazerem a opção pela geração distribuída através de placas solares. E o governo do Estado vai subsidiar, ou seja, ele vai pagar o juro dos financiamentos que serão feitos em bancos cooperativos e no Banco do Brasil, para que, num futuro próximo e próspero, com certeza, os produtores já tenham se livrado dessa conta, que no caso da produção de frango, a energia elétrica custa hoje, com subsídio, 30% do processo produtivo da carne. E se ele conseguir zerar esta conta, imagine a nossa competitividade, não só no frango, como no peixe, de produção intensiva com renovação de água, que nós estaríamos já fugindo daquelas escavações no próprio terreno, digamos assim, para uma produção menos controlada do que em processos de renovação de água e de controle de ambiente. Enfim, esse país é maravilhoso. As suas oportunidades se multiplicam a cada dia. E as políticas públicas, felizmente, estão hoje a alicerçar um futuro muito promissor para todos nós. E no sistema Confea-CREA nos cabe a grande responsabilidade de sermos atores nesse processo criativo que nos leve à inovação. Inovação também na decisão política. Eu acho que esta, inclusive, é que cria a diretriz, é que pode estabelecer metas que venhamos realmente a desdobrar em benefício do emprego, da renda, do desenvolvimento social e humano de nossa gente. Foi uma alegria e uma grande satisfação participar, né, desta sala com nobres colegas e com conhecedores profundos da nossa vida nacional. Muito obrigada, engenheiro Rossafa, pela sua brilhante colocação. E realmente essa parte de energia, a agronomia, o setor agropecuário, vem numa crescente também no Brasil, né? Segundo os dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, a indústria nacional de biodiesel fechou o ano de 2019 com praticamente 5,9 bilhões de litros fabricados. Esse montante está cerca de 10% acima do volume que foi produzido pelas usinas brasileiras no ano anterior. E esse biocombustível que o Brasil tem exercido forte liderança, ele é originário majoritariamente da cultura da soja. E como subproduto, farelo de soja é produzido. E eu acho que o engenheiro Luiz Antônio Rossafa pode falar muito bem para nós da importância da adição do farelo de soja na alimentação do setor aviário e a inovação que isso trouxe para a produção de aves. O senhor gostaria de dar o seu testemunho? Essa questão do biodiesel, né, que a conselheira Andréa se refere, ela é realmente interessante. Minha opinião pessoal sobre biodiesel é que, assim como no açúcar e no álcool, né, nós ficamos com esse atrelamento a um commodity de exportação e, ao mesmo tempo, um balanço, digamos, confiável de fornecimento de energia, é sempre um ponto de discussão muito importante. Nós, ao definirmos a soja como matéria-prima para biodiesel, nós caímos no mesmo dilema, produzir energia num commodity de exportação. Às vezes, você quebra um dos pilares de fundamental importância, que é a confiabilidade no suprimento daquela energia
e, mais do que isso, a previsibilidade do preço de entrega daquele produto, né? Então, o biodiesel nosso, é bom lembrar que ele entra na conta do diesel e acaba até encarecendo, mas ele entra porque nós fizemos uma alternativa de saúde pública, alguns anos atrás, para melhorar a qualidade do diesel, ao tirarmos os componentes de base de enxofre, que acabavam sendo particulados muito danosos à saúde pública, e o biodiesel entrou para dar lubricidade em substituição ao enxofre, né? Mas eu acho que o processamento da soja, mesmo no caso de energia para a saúde pública, como o biodiesel, né, que é o caso, né, ele faz com que a gente processe mais soja no país. Então, mesmo quando, numa análise mais aprofundada de estratégia, a gente encontre, digamos assim, alguns riscos, vamos pensar assim, né? Mesmo assim, o fato de retermos o grão ao processar, nós damos muito mais contribuição de divisas ao país por gerar emprego, por gerar renda e, mais do que isso, por gerar impostos, né? Substancialmente, numa cadeia que chega até o produtor rural que vai produzir o frango, o peixe, o suíno, né? E, inclusive, os bovinos, seja para o consumo interno, seja para exportação. O Brasil precisa processar cada vez mais. Por isso, quando eu comecei a fala, eu disse, né, do contrassenso de exportarmos petróleo por não termos plantas de processamento para o nosso próprio petróleo. Nós estamos fazendo no petróleo o que um dia fizemos nos grãos. Hoje não. Nós estamos exportando produto acabado de alta qualidade. E isso cria uma nação muito mais próspera. Muito bem, excelente. O senhor comentou da questão da mandioca para a produção de etanol, e alguns dos nossos ouvintes, colegas que estão participando da SOEA, perguntaram aqui no chat sobre a questão da produção da mandioca como substitutivo de borracha na indústria, né? Aí eu me reservo o direito de também conversar com vocês e digo que sim, é verdade. Diante da pandemia da Covid-19 e o desafio mundial de manutenção de produção, onde aconteceram quedas também nas indústrias, principalmente e originalmente as indústrias asiáticas, a qual são grandes fornecedoras de borrachas para o Brasil, a agroindústria brasileira ela foi bastante reativa. E certos estados, incluindo o estado do Paraná, onde o engenheiro Rossaf é originário, foram bastante proativos, e existem hoje alguns programas de melhoramento voltados para a produção da indústria de mandioca como fornecedora substituta de algumas borrachas. Então, estaremos muito atentos a essa inovação, é uma inovação tecnológica, em que não exclusivamente os engenheiros agrônomos estarão atuando na forma de melhoristas de mandioca. A EPAGRE, aqui de Santa Catarina, tem um dos melhores bancos de germoplasma e programa de melhoramento genético de mandioca, tanto para a produção de amido, né, para alimentação, como também produção de amido diferenciado para a produção de borracha. E aí entram os nossos profissionais de outras categorias, como a engenharia química, que eu vou saudar aqui, muitas vezes que a gente comenta, eles comentam, a coordenadoria, somos minoritários, mas não, no nosso sistema todos são extremamente importantes. Não haveria borracha de mandioca se não houvesse os colegas da engenharia química trabalhando tão ativamente, os colegas da engenharia mecânica também construindo máquinas de extração de amido que permitem inovações tecnológicas na parte de processamento. E aí eu pergunto para os nossos palestrantes, o que vocês veem de melhorias, possibilidades na parte de industrialização para agregação de valor da nossa produção agrícola?
Vou deixar com o Silvio agora, que eu já falei muito aqui. Silvio, Eu você tô tentando elaborar alguma coisa. algum programa específico do MAPA? Qual é a relação do MAPA com a Embrapa, por exemplo? Se você quer falar que a Embrapa tem sido o grande líder, né, também nas pesquisas agrícolas. Como o MAPA se relaciona com a Embrapa? E a Embrapa tem centros de excelência, né, dentre os quais também de industrialização. Eu acho que a Embrapa, sem dúvida, ela deve capitanear, uma empresa ligada ao Ministério, né, deve capitanear esses processos de inovação, e tanto por isso que tem hoje a Secretaria de Inovação dentro do Ministério, já pensando em coordenar um trabalho desse. Acho que é essencial dentro daquilo que a gente conversou sobre a diversificação de mercados e de produtos, né? Tem que ter agregação de valor. Eu gostei muito do que o Rossafa falou, que eu também acredito que a gente tem que conseguir produzir mais, reter mais aqui. Eu achei interessante isso. Eu estou procurando alguns exemplos aqui, porque eu acabei de fazer há poucos dias eu fiz um estudo sobre a Índia, eu estava aplicando para a distância lá, e o Brasil tem buscado muito, por exemplo, junto com a Índia, tem um dos trabalhos da pauta bilateral em relação a um programa de incubação cruzada, tanto com a Índia como com o Brasil, enfim, isso bancado por setores do governo indiano e com apoio da Embaixada Brasileira, e com troca com envio de AGTECs daqui, né, que vão para a Índia e que vêm de lá para cá também. A Índia é um país com grande, como é que fala, know-how em tecnologia, né? O senhor acabou de tocar num assunto interessante, adidos agrícolas. Talvez alguns dos nossos colegas ouvintes gostariam de saber o que faz um adido agrícola. Quem são os adidos agrícolas? Esse é um métier seu aí também. Eu tenho tentado já há algum tempo me preparar para esse cargo. Hoje o Brasil tem 28 postos autorizados fora do Brasil, em todos os continentes. A ideia é justamente estar mais próximo estando lá no outro país, no posto, é muito mais fácil a promoção comercial, enfim, isso que a gente tem discutido aqui. A agilização dos processos nas duas pontes, né? O Adido ele serve muito mais como um diplomata do agro procurando quebrar essas barreiras. O senador, por exemplo, comentou sobre o que o Brasil vem sendo atacado, né, das mais diversas formas. Aí eu acho que algumas coisas com razão, a gente tem que fazer o nosso papel, lição de casa também, mas muita coisa é porque os países têm se mexido. Por isso que eu não tenho assim um discurso muito ufanista de que o Brasil é um grande produtor, ele é muito competitivo, mas a gente não pode parar e por isso que eu acho que é importante esse tema, que não podemos deixar de inovar ainda mais. Então, Muito eu acho que o bem. Adido ele tem esse papel de encurtar as distâncias, ao mesmo tempo de monitorar e de acompanhar as tendências nesses outros países. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não encontrei o que eu ia falar sobre alguns exemplos de inovação, mas eu acho que o processamento de alimentos, por exemplo, processamento de frutas, que o Brasil é muito, por exemplo, tem uma expertise em cadeia de frio e de processamento. Eu lembro do Itaú, lá em São Paulo, né, que durante muito tempo fez uma produção alta de produção de tecnologias de processamento. Eu acho que esse é um dos caminhos que a gente tem, e isso tem que ser retomado. E só citando, por exemplo, o fato de que no meu departamento a gente trata
dos requisitos fitossanitários para exportação quando é um grão, por exemplo, né? Que determinado país coloca uma barreira fitossanitária. Se é questão, vamos dizer que ele vai exportar, hoje tem sido descoberto, o mundo está descobrindo o açaí, né? O açaí brasileiro tem sido descoberto em vários destinos aí. E ele, por ser um produto processado, ele não necessita um processo de análise de risco de pragas, que em geral demora pelo menos um ano para ser aprovado, enfim. Então, eu acho que essa questão é muito importante, a gente ir por esse caminho, apesar de ter questões tarifárias e de cotas, enfim, a gente tem são opções muito boas que o Brasil pode continuar desenvolvendo e que eu entendo que a gente tem expertise, tem produção aqui, e falta ter, em alguns casos, oferta, né? Você tendo oferta grande e o adido lá fora, junto com a embaixada, com o setor comercial da embaixada, procurar colocar descobrir e colocar em determinados mercados quais são as boas oportunidades. Mas existem vários exemplos aí. Então, para completo entendimento dos nossos ouvintes, o adido agrícola, ele é um funcionário de carreira do Ministério da Agricultura que se submete a um processo seletivo interno, bastante complexo, esse processo seletivo, e que, então, esse profissional, na maioria das vezes, engenheiro agrônomo, não é funcionário do MAPA. Desculpa, André, mas não necessariamente engenheiro agrônomo, teve uma alteração no decreto. Vários, teve outra alteração no decreto, mas ele irá, então, representar a agricultura, a agropecuária do Brasil nos diversos países que são mercados consumidores nossos. Então, um dos grandes papéis é justamente identificar as necessidades dos mercados e ajudar, não é, o Ministério da Agricultura a reposicionar certas cadeias produtivas, abrindo espaço, portanto, inovando ou até cobrando melhorias tecnológicas para a produção. E essas melhorias tecnológicas vêm, sim, através de pesquisa, desenvolvimento, parcerias público-privadas. Um caso muito típico das parcerias público-privadas são da Embrapa, né, que é a empresa brasileira de pesquisa e desenvolvimento, né, que gera patentes. Isso também é muito importante. Ali o senador Luiz Carlos Reis mostrou, né, o número de agtechs que vem crescendo no Brasil, que antigamente era muito raro de se ter num polo tecnológico de universidades, todas as outras engenharias tinham ampla atividade, né, nos polos tecnológicos. E, atualmente, a gente vê um crescimento da participação de empresas de agronegócio, através de colegas nossos que estão, então, incubando nas universidades, não é? Para inovar na área do agronegócio. Nesse sentido, tivemos uma pergunta aqui no painel, no chat, e ele pergunta: como é que o sistema Confea-CREA pode contribuir mais ainda com o desenvolvimento tecnológico, a inovação do agro? Bom, esclarecendo os nossos ouvintes, o sistema Confea-CREA Mútua, ele tem por finalidade a fiscalização do exercício profissional, que é justamente são definições de atribuições profissionais e dar a garantia para a nossa sociedade de que os profissionais que estão atuando no mercado têm as devidas atribuições profissionais, as devidas habilitações profissionais. O sistema Confea-CREA Mútua também é grande incentivador da valorização profissional através das entidades de classe. Ele é composto, um dos órgãos consultivos é o CEDEM, Colégio de Entidades Nacionais, que é formado também, o CEDEM, então, formado por entidades nacionais,
No caso da agronomia, nós temos a Confaiab, a Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, que atua também em parceria com entidades internacionais. E o sistema Confea-CREA tem incentivado projetos de diferenciação, né? Vai desde certificação, tem um projeto de certificação que o conselheiro Lucchesi trabalhou muito, através da comissão, né, a CEAP, de Educação Profissional e Habilitação Profissional, muito interessante esse projeto. Quem tiver interesse, entre no site do Confea, venha conhecer as comissões, venha conhecer os projetos, venha conhecer o CEDEM. O CEDEM ele permeia através das entidades regionais, que formam as entidades nacionais. Então, a célula nossa, sem sombra de dúvida, são as entidades regionais, que estão espalhadas em todo o Brasil, e que interagem com as nossas inspetorias dos CREAs. São 27 regionais de CREAs presentes em todos os estados e unidades da federação, incluindo o Distrito Federal, e através das inspetorias se formam, então, os núcleos, né, das entidades regionais. E o sistema, eu acho que o chefe de gabinete, Luiz Antônio Rossafa, pode dar para nós aqui uma breve palavra, como ele vem evoluindo, não é? E como o senhor vê o futuro aqui do nosso sistema como apoiador do agro? Ok. Eu sempre tive o cuidado de entender o nosso sistema profissional, né, muito além da autorização da lei. Eu acho que nós não poderemos ter limite legal para fazer a defesa da sociedade através da boa engenharia, da boa agronomia. Entendendo que nós somos autorizados a colaborar, né, para o desenvolvimento, a inovação, a geração de novas tecnologias, a pesquisa. E como isso se dá no sistema Confea-CREA? Nós não seremos uma indústria, nós não seremos um laboratório, né, que poderia, por exemplo, dar conta de implantar uma alcoquímica do século XXI, que seria algo fantástico para nós que temos muita água e muito sol. Mas eu entendo que, da forma com que o Confea se estruturou nesses últimos anos com Joel Krieger, com mais de 3 anos de trabalho árduo, da maneira com que nós temos assistido os conselheiros federais nas comissões permanentes, né, tem se comportado, nós estamos muito próximos de darmos algumas respostas em termos de estratégias de nação, de política pública para a inovação, através de grupos técnicos. Eu entendo, conselheira Andréia, que nós temos recursos suficientes para termos grupo de notáveis, profissionais que possam contribuir na estruturação, né, de boas ideias para que sejam implementadas. Por quê? Porque a nação brasileira ela precisa cada vez mais se estruturar em diretrizes para o futuro, porque as gerações vão chegando, né? E os jovens, indo para as universidades ou não, eles têm o sonho da sua realização pessoal e profissional. No Brasil e em boa parte do mundo, a ascensão social, humana, econômica, ainda se dá pela formação, pela educação. Nem todos têm a possibilidade de receber uma grande herança e, com isso, um belo negócio. Muitos conseguem essa ascensão pelo seu esforço, pelo mérito pessoal de poder disputar uma vaga numa universidade e construir um conhecimento e desenvolver habilidades para o seu sucesso. Mas é preciso pulsar, né? Às vezes, como
cooperação às forças vivas e organizadas da nação. O CONFEA tem essa possibilidade. Eu acho que isto dá um certo alento, né? Porque nós precisamos ir além de regulamentar, ir além de fiscalizar, ir além de, às vezes, até punir um exercício leigo da profissão, que é algo muito desagradável, mas acontece. Nós poderemos realmente garimpar esses notáveis pensadores, né? E, às vezes, até são verdadeiros gênios na engenharia, na agronomia, para, com o apoio do CONFEA, né, produzirem novas perspectivas para o desenvolvimento e para a empregabilidade dos nossos profissionais da agronomia, com certeza. Muito bom. E, realmente, o sistema CONFEA-CREA tem desenvolvido vários termos de cooperação técnica com os diversos ministérios, não exclusivamente Ministério da Agricultura, Anvisa, IBAMA, não é? E Ministério de Infraestrutura. Então, isso tudo possibilita o desenvolvimento do agronegócio. Esses termos de cooperação técnica, eles são voltados a temas bastante específicos, em que o sistema normalmente conta, sim, com o apoio dos seus profissionais na forma de especialistas. São criados grupos de trabalho que geram informações e subsídios para as minutas dos termos de cooperação técnica, das quais a atual gestão tem sido grande incentivadora, eu sou testemunha disso, né? Grande incentivadora de termos de cooperação técnica, que fazem com que o nosso sistema, então, interaja diretamente com os órgãos regulatórios do nosso país, ampliando as possibilidades de inovação tecnológica, de novos mercados para os produtos agropecuários. Isso inclui todos os profissionais do sistema, porque não existe agropecuária sem a presença do engenheiro agrônomo, sem a presença do engenheiro ambiental, do engenheiro florestal, toda essa parte de colheita, são os engenheiros mecânicos, sim, os engenheiros eletricistas. Quando a gente fala de silos, os nossos colegas, barragens, os nossos colegas da engenharia civil, falei aqui de processamento, engenharia química, engenharia de alimentos. Estou dando exemplos de como existe esse dinamismo, não é, no setor do agropecuário, tanto da parte familiar como da parte de agronegócio, de commodities. Na parte de especialidades de produção, eu vou citar aqui, por exemplo, o clássico exemplo do café, não é? Do Brasil, que o Brasil é um tão grande exportador, e interagindo com os colegas da agronomia, a gente vê a importância de uma boa torrefação de café, né? A importância da logística, né? O escoamento de produção e evitar-se perdas. A gente fala de melhorias de processo, evitar perdas, garantir qualidade, melhoria de tipos, expansão de mercados também é uma forma de inovar. E o Brasil tem sido liderança em vários exemplos, não é? Grande exportador, por exemplo, de pimenta do reino, que outrora não tínhamos capacidade de secagem dela, tínhamos problemas de contaminantes, que o Ministério da Agricultura acompanha e auxilia, não é? E a implantação de rastreabilidade da produção para garantia de inocuidade alimentar. São temas extremamente importantes quando a gente fala em inovação. Não somente a questão de segurança alimentar, mas também a inocuidade deste alimento. Inocuidade, para quem não está familiarizado com o termo, é ausência de resíduos de produtos químicos não autorizados ou acima do nível tolerado, né?
E isso tem sido tema de acompanhamento do Ministério da Agricultura, né? Eles têm programas específicos para acompanhamento no atacado, né, da produção agropecuária brasileira, que dá a questão da segurança do consumidor quando ele adquire um produto. O Ministério da Agricultura interagindo muito com a Anvisa nesse sentido, inclusive publicou instruções normativas conjuntas com a Anvisa sobre rastreabilidade. E o CONFEA tem um GT, um grupo de trabalho, justamente já quase que em vias de assinar termos de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura e com a Anvisa relativo a esse assunto. Então, em breve, aos nossos ouvintes, teremos novidades, o que amplia, sim, a valorização profissional, amplia, sim, a presença dos nossos profissionais em todas as etapas de produção e comercialização da cadeia produtiva. Não havendo mais perguntas aqui no nosso chat, me parece que realmente nós conseguimos esgotar os temas que os nossos ouvintes perguntaram. Só tenho a agradecer a presença desses palestrantes que nos honraram nessa tarde, nos brindando com o seu conhecimento, a sua experiência. Palavras finais, colegas? Você falou eu? Eu queria agradecer de novo, André. Muito obrigado. Foi muito em cima, não preparei nada mais específico. E o que eu queria deixar no final assim, é que a gente tem que aproveitar as vantagens da biodiversidade do Brasil, sabe? Acho que tem tem uma nova onda de inovação, e isso realmente é o que vai permitir que o Brasil se mantenha como um grande player no mercado internacional. Eu acredito que essa nova onda ela tem que ter uma participação mais importante do setor privado, né? Provavelmente vai ser diferente de como foi lá nos anos 70, com a Embrapa e as entidades de pesquisas estaduais, enfim. Eu acho que vai ser bem importante que tenha essa outra a participação do privado, e achei na tua fala dos memorandos de entendimento ou dos acordos de cooperação técnica, eu acho que eles são muito importantes, e realmente você tocou no assunto da gente, você e o Rossafa, de identificar, né? Acho que compete aí ao sistema realmente identificar as pessoas que podem liderar, né, tecnicamente essa onda nova aí, que ela é essencial se o Brasil quiser se manter como um player aí importante pelos próximos 40 anos ou até mais, porque os outros países com certeza eles têm se mexido, né? Hoje mesmo eu li um artigo nesse sentido. Então eu acho que o sistema é muito importante, a iniciativa, e ele precisa manter e seguir. Enfim, eu lá no Ministério eu fico à disposição, inclusive, de colocar em contato com a secretaria que trata mais especificamente desse assunto. O atual secretário é o engenheiro Kleber. E eu acho que o Kleber ele deve ser secretário adjunto, se eu não me engano. Da inovação, né? E eu acho que ele é da Embrapa também, ele está no... Não estou aqui. Mas, enfim, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada a você que nos atendeu, representando o MAPA, como disse o senador, representando a ministra engenheira agrônoma, Tereza Cristina, que se encontra na Itália, defendendo o agronegócio e todo o Ministério da Agricultura na Europa. Engenheiro Rossafa, suas considerações finais, por gentileza? Primeiro, gratidão, né? Gratidão aos idealizadores do painel, porque o Brasil realmente precisa de todos os brasileiros.
e segundo, o reconhecimento da inovação, né? Eu digo que o segredo é fazer a mesma coisa de forma diferente, né? Eu vivi já bastante e acabei aprendendo muita coisa. E a inovação para o Brasil Central, esse território enorme, né, que compõe o Cerrado brasileiro, se tornando um celeiro, não foi por acaso. Os brasileiros foram incentivados, subsidiados e estudaram lá fora, com o conhecimento da época, né, aquelas bases de sustentação para a ocupação do Cerrado brasileiro. Às vezes as pessoas acham que foi tudo magia, não foi. Quem é da área de solos, e eu fiquei muitos anos, né, na área de solos, nós fomos aprender balanço iônico, né, nas universidades americanas. Os nossos professores, os nossos pesquisadores foram fazer seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, e boa parte do que veio de fora para que entendêssemos a química do Cerrado veio da Universidade da Carolina do Norte, né? E foram professores como Alfredo Scheid Lopes, né, da ESAL à época, né, do nosso ministro, hoje indicado ao Prêmio Nobel da Paz, né, onde tivemos estudos fantásticos à época de balanço iônico. Não se conhecia nada da dinâmica iônica do solo brasileiro, né? E aí nós fizemos a grande magia, e aí entra a Embrapa, né? Nós, conhecendo o solo, nós recuperamos em parte o solo e preparamos pela genética e pelo melhoramento as plantas. Então, nós melhoramos um pouco o solo, adaptamos a genética e deu no que deu. Trigo sendo produzido num solo que era pior que areia de praia. Essa é a verdade. Porque na areia de praia você poderia levar uma solução nutritiva e dar conta. No Cerrado brasileiro não adiantava. O nível de toxicidez de alumínio, de manganês, de ferro era absurdo. E nós demos conta com magia do conhecimento e da inovação. Então, eu acredito que o brasileiro está preparado para qualquer desafio, e estar aqui hoje foi uma grande alegria para mim, uma grande, acima de tudo, uma realização profissional, conselheira Andréia, pelo convite, e, acima de tudo, né, Silvio, para ouvir Abatear, né? Poxa vida, coisa maravilhosa. Não sei se eu lembro de mim, desculpa. Mas eu fiquei emocionado até, porque eu ia lá na faculdade, desculpa, eu ia na faculdade, sabe com quem? Eu ia levar as amostras de solo da fazenda Linda Flora, lá de Abatear. Oh, meu Deus, agora sim. Não sei se eu lembro. Eu ia junto com o Roberto, com o Robertinho. Robertinho. Eu tinha 23 anos, eu tinha acabado de casar, e eu fui E o trabalhar laboratório lá. era eu, né? Era o senhor, e eu fiz o levantamento de solos da fazenda. Eu ia com a Cláudia, que era a minha mulher, né? E o Robertinho, o Robertinho era um fã do senhor. Ele está lá até hoje em Bandeirantes. Ele está em Bandeirantes. Às vezes eu falo com ele, mas foi uma... Eu estou em Santa Amélia, sempre que posso. É mesmo, Nós temos as propriedades ali. Então, eu saí de lá faz tempo. Que alegria te ver, viu? Vejo que bacana. Eu sonhar unindo. Sonhar, eu agradeço hoje, depois de tantos anos, mais de 30 anos. Que maravilha. E obrigado, e conte com a gente, Silvio, no Ministério, sim, com a nossa dedicação e juventude, porque exatamente. Ser jovem é olhar para trás profissionalmente sem remorso. É o meu caso. Olha que coisa, bonito. É verdade, muito bonito. Obrigado a todos. Unindo, trazendo, então, é bacana isso, porque a sociedade, a Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, um dos objetivos dela é justamente esse, permitir as interações, né? Socializar. Infelizmente, nesse ano, em função da pandemia, não foi possível fazermos o evento presencial, mas estamos inovando, trazendo ele nessa forma, essa forma virtual, mas que ainda permitem criações de pontes, de reencontros, como foi esse caso aqui que eu estou testemunhando. E eu quero também agradecer muito a presença do colega Silvio, do colega Luiz Antônio Russafa, do senador Luiz Carlos Reins, que nos brindou com dados muito interessantes, sempre atento
à realidade, aos desafios. Desafios esses que são quebrados através dos nossos professores, né, nas universidades, que se dedicam não exclusivamente à formação profissional, que é o nosso celeiro do nosso conselho, mas também à criação de novas tecnologias, geração de novas cultivares, abrindo possibilidades para o futuro. Aqui deixo a minha homenagem, a nossa homenagem do Sistema Confiacrea Mútua aos colegas das engenharias, da agronomia e das geociências, que se dedicam, sim, à educação. Vocês fazem parte do nosso sistema e, para nós, é muito importante essa ligação do sistema com os colegas professores, muitos deles que contribuem, sim, na forma de conselheiros em todos os nossos regionais, representando as instituições de ensino, as bravas instituições de ensino do nosso Brasil. Também os pesquisadores, nós citamos aqui Embrapa e também as agências estaduais de pesquisa, cujos profissionais fazem parte do nosso sistema. Então, queremos saudar a todos eles e elas que se dedicam e que estão também frente à produção agropecuária. E aí, o pessoal da defesa vegetal, né? Os órgãos regulatórios de defesa vegetal de nosso país, que garantem a proteção de nossas fronteiras, a segurança fitossanitária, que é de extrema importância, né? E também da agropecuária. Não existe produção sem extensão. Não adianta termos as melhores tecnologias se elas não chegarem aos nossos produtores. E aqui o sistema quer saudar os extensionistas rurais, colegas nossos que estão no dia a dia, na ponta, transferindo toda essa tecnologia e inovação para os produtores, que fazem uso dessa tecnologia e que resultam, então, nos números que o senador Heinz mostrou da produção agropecuária do Brasil, chamando a atenção, não é, de que nós tivemos uma ampliação de produtividade e produção bastante superior em relação à expansão de área. Portanto, aos colegas extensionistas, os nossos parabéns, que são verdadeiros heróis e que o sistema tem sempre dito e reforçado, e aqui eu reforço como conselheira federal da modalidade agronomia, que todo produtor rural ele precisa, sim, da presença de um profissional que faça a assistência técnica e permitindo, então, um processo de inovação, não é? E dando a sociedade da responsabilização técnica, que é um aspecto muito importante que o nosso conselho profissional prega, sem sombra de dúvida. Quero, então, saudar, agradecer muito aos nossos ouvintes, aos nossos colegas, e chamar a atenção que a TV Confea está presente, que essa Semana Oficial da Engenharia ela tem sido feita com muito carinho e muita atenção e dedicação para viabilizar, então, com segurança, com que todos tenham acesso às informações da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia. Oxalá, ano que vem, como disse o nosso presidente Joel Krieger, oxalá consigamos fazer ela aquele aperto de mão que todo mundo merece. Muito obrigada pela presença de vocês. Para mim, como conselheira federal mediadora desse painel, foi motivo de honra, de alegria e de profunda gratidão por estar neste momento com saúde, revendo colegas e aprendendo com todos vocês. Muito obrigada e seguimos à disposição de todos. Um grande abraço.